Bom, então, boa tarde a todos novamente. Dá início à nossa aula. A nossa aula de hoje vai ser voltada para tudo que a gente fez até agora, de estudar o crescimento, a concavidade e assim por diante, são para podermos esboçar o gráfico de uma função, tá? Então, antes de entrar propriamente na nossa aula de hoje, eu vou só lembrar algumas coisas que nós fizemos. Eu quero falar dos que eu chamo de elementos importantes para o esboço do gráfico. Então, vamos escrever aqui elementos importantes para esboço do gráfico de uma função. Então, o que nós vimos que é importante? Uma coisa importante a se fazer no gráfico de uma função é estudar o domínio. Domínio da função é importante porque é aonde você vai esboçar o gráfico. Então, por exemplo, se o domínio da tua função é esse cara aqui, você só vai esboçar o gráfico aqui acima, certo? Ou é a união desses dois intervalos, vai ser acima desse intervalo e desse outro intervalo. Outra coisa importante de se estudar é o crescimento ou decaimento de uma função f. Nós vimos que o crescimento e o decaimento de uma função são dados pelo sinal da derivada da função, certo? Outra coisa importante que nós temos é a concavidade. Crescimento df. Fazer caber tudo numa folha só, fica melhor. Crescimento de f, concavidade de f. O que é que me dá a concavidade? A concavidade é dada pelo sinal da segunda derivada, né? E tem uma coisa que a gente, na aula passada, não falou muito, mas tem um caso particular que é importante, que é quando eu tenho um ponto que não está no domínio. Esse caso é muito importante, porque a gente tem algumas situações que a gente precisa entender em qual delas nós estamos. Vou colocar aqui o eixo cartesiano e vou esboçar algumas situações. Eu poderia estar, por exemplo, nessa situação aqui, que eu tenho um ponto P aqui que está fora do domínio. Então, por exemplo, a minha função seria uma coisa assim, ó. Vem até aqui e depois pula, né? Ela não está definida nesse cara, apesar de ser um L aqui, certo? Então, o que está acontecendo aqui é o limite de x indo a p de f de x é igual a L. Outra situação importante que nós temos é... vou passar aqui de novo. Uma outra situação importante que nós poderíamos ter é uma situação assim, por exemplo, que o gráfico da função, ó, está aqui indo para o infinito e aqui, por exemplo, faz uma coisa assim. Então, esse caso seria o quê? Seria o caso em que o limite de x indo a p à esquerda da f de x é igual a mais infinito e o limite de x indo a p pela direita da f de x é L, certo? E tem outros casos, por exemplo, eu poderia pensar, e eu vou variando esses casos, tem outros casos que eu posso fazer
com variações desses casos. Eu poderia pensar, por exemplo, nesse caso, que eu faço uma coisa assim, ó, esse vem para cá, assim, e vem para cá, assim, ó. Por exemplo, no ponto P. Nesse caso, o que está sendo ilustrado? Está sendo ilustrado um caso em que o limite de x indo a P de f de x é igual a mais infinito, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês, ilustrar aqui é, vejam que se um ponto não está num domínio da função, eu estudar o limite da função indo para esse ponto vai ser algo muito importante para o esboço do gráfico, certo? Então, por isso, nós vamos, a partir de agora, nos concentrar nesse limite. Outro limite que é importante a gente esboçar, outro elemento importante do esboço do gráfico, é o limite de x indo a mais infinito de f de x. E o limite de x indo a mais infinito, de menos infinito, da f de x. Esses caras também são menos infinito. Esses elementos também serão muito importantes no esboço do gráfico. Por quê? Você pode ter essa situação aqui, ó, por exemplo, essa situação aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma reta. Colocar aqui uma reta. Eu vou copiar esse que eu vou usar ele algumas vezes. Deixa eu ainda dar um nome. Suponhamos que essa reta esteja aqui. Opa. Aqui seja L. Então, eu posso ter os seguintes casos, ó. Eu posso ter um caso em que o gráfico da minha função, por exemplo, faça uma coisa assim, ó, tá se aproximando desse L, dessa maneira, ou faça uma coisa assim, ó, esteja se aproximando do L dessa maneira, certo? Nesse caso, eu tenho limite de x indo a menos infinito da f de x igual a L. Nesse outro, eu tenho limite de x indo a mais infinito da f de x igual a L, certo? Tem outras situações, eu poderia ter uma coisa assim também, ó. Por exemplo, se aproximando dessa maneira. Eu poderia ter também se aproximando dessa maneira, ó, certo? Eu poderia ter se aproximando por cima, assim, no mais infinito. Por baixo também, no mais infinito. Então, são todas situações que me ilustram que é importante eu estudar o limite de x indo ao infinito da f de x. Ou também o meu gráfico poderia ser uma coisa assim, ó. Quando eu estou indo para mais infinito, eu estou indo lá para o mais infinito. Ou para o menos infinito, estou fazendo uma coisa assim, ó, lá para o menos infinito, certo? Nesses dois casos, então, estão ilustrando o caso em que o limite de x indo ao mais infinito da f de x é igual a mais infinito, e esse daqui, limite de x indo a menos infinito da f de x é igual a menos infinito, certo? Então, eu estou colocando esses desenhos apenas para ilustrar para vocês a importância do cálculo do limite para o esboço do gráfico, certo? Então, para o esboço do gráfico, é importante eu estudar o crescimento, que é o sinal da F', o decrescimento, a concavidade, que é o sinal da F duas linhas, e depois é importante estudar limites, certo? O limite num ponto P vai jogar um papel importantíssimo para nós quando estivermos com P's que não estão no domínio, como nessas três ocasiões que eu coloquei aqui, e o limite de x indo ao infinito vai jogar um papel importante nessas situações que eu esbocei aqui, certo? Então, por causa dessa importância do estudo do limite, nós vamos, na aula de hoje,
desenvolver uma ferramenta que é muito importante para o estudo de limite, chamada L'Hopital, regra de L'Hopital, tá bom? Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário sobre o que nós falamos até agora? Alguma dúvida ou algum comentário, pessoal? Pode prosseguir, professor. Pode prosseguir? Ótimo, obrigado. Então, vamos iniciar propriamente a nossa aula. O importante, o enfoque dessa aula são, então, as regras de L'Hopital. Alguém pode até se perguntar, poxa, mas a gente vai estudar limite de novo? Já fez limite antes, por que não enfiou essa regra de L'Hopital lá no passado? É porque a regra de L'Hopital, a gente usa derivada, certo? Então, o momento apropriado de usar, de apresentar a regra de L'Hopital é agora, onde nós estamos apresentando aplicações de derivada, certo? E a primeira aplicação que nós fizemos foi taxa de variação, e agora a segunda que nós estamos fazendo é o esboço de gráfico, tá? Nós estamos ainda nesse processo, né, de como usar derivadas para esboçar o gráfico. Então, vou apresentar para vocês a nossa primeira regra de L'Hopital. A primeira regra de L'Hopital nos diz o seguinte: se você pegar duas funções deriváveis, em uma vizinhança de P, ou seja, você tem aqui um ponto P, que é onde você quer encontrar o limite desse P, e ela é derivável aqui, ó, nessa vizinhança, de P menos R até P mais R. Lembrando que o P não precisa estar no domínio, tá? Então, eu vou colocar que elas são deriváveis em P menos R, P mais R, exceto pelo P. Isso aqui, lógico, para algum R maior que zero e P real. Certo? Agora, o que me diz a regra de L'Hopital? Ela me diz que se eu tiver o limite de x indo a P da f de x sendo zero, eu tenho que o limite de x indo a P da g de x é igual a zero. E eu sei que existe o limite de x indo a P da derivada da f sobre a derivada da g, existe esse limite, certo? Então, eu vou ter a existência do limite de x indo a P da f de x sobre g de x. Essa é a regra de L'Hopital. E ela ainda te diz mais, ela te diz que esse limite é exatamente igual ao limite de x indo a P da derivada da f sobre a derivada da g. Essa é a regra de L'Hopital. Tá bom? Primeira regra de L'Hopital. Uma coisa importante a destacar para vocês é que alguém pode estar se perguntando assim, poxa, mas o que o professor falou é importante aplicar para o limite lateral, né? Porque que nem esse daqui, ó. O limite laterais são distintos. O limite lateral à esquerda deu mais infinito e o à direita deu P, né? Então, aplicar para limite lateral é importante. A regra de L'Hopital vale para limite lateral? E a resposta é sim. É o que eu vou colocar então aqui na nossa observação. Mesma coisa, se eu trocar esse limite global por limite lateral, funciona a mesma coisa, no seguinte sentido. Se o limite lateral à direita for zero, o limite lateral à direita da G também for zero, e existir o limite lateral à direita da F', então eu vou ter isso daqui, certo? Então eu poderia aqui, ó, colocar mais em tudo,
E daí funcionaria, certo? Alguém pode se perguntar, e se eu colocar menos em tudo, também funciona? Funciona. Poderia repetir o mesmo resultado, ó, colocando menos aqui em todas essas etapas. Ó. Mesma coisa. Alguém pode também se perguntar, e se eu trocar o P por mais infinito, dá também o mesmo resultado? Sim, também dá o mesmo resultado. Se no lugar de P você colocar mais infinito, também dá a mesma coisa. Certo? Mais infinito, mais infinito. Eu poderia escrever aqui todas essas versões do L'Hopital, mas eu não vou escrever para não ficar carregado demais, tá? Para as anotações de vocês serem mais limpas. Mas você poderia também pensar em menos infinito. Dá certo? Dá certo também, menos infinito. Você tem o mesmo resultado com menos infinito. Certo? O importante é, se a de cima dá zero, se o limite dá de cima dá zero e o limite dá de baixo dá zero, então o limite da divisão vai ser igual ao limite da divisão das derivadas. Tá bom? Deixa eu colocar aqui o tradicional. E eu vou escrever essa observação que nós fizemos aqui abaixo. Então, abaixo, eu vou só escrever o que nós falamos, que é a regra continua válida trocando em tudo, tá? Toma cuidado, você tem que trocar em tudo. Se for trocar, vai trocar em tudo. Trocando todos os x indo a p por, você pode colocar no lugar de x indo a p, só que tem que trocar em tudo. X indo a p à direita, ou x indo a p à esquerda, ou x indo a p para o mais infinito, ou, desculpa, deixa eu corrigir aqui. Isso aqui ficou feiozinho. Assim mesmo, aqui. X indo a P pela esquerda, ou X indo a mais infinito, ou ainda X indo a P, indo a menos infinito. Certo? Em todos esses casos, dá certo a regra de L'Hopital. Tá bom? Essa é a primeira regra de L'Hopital. Segunda regra de L'Hopital. Esses limites aqui, né, que eu coloquei acima, eles eram para quando dava zero, certo? Dando zero em cima e dando zero embaixo. Eu posso pensar agora na segunda regra de L'Hopital. Deixa eu fazer assim, eu vou apagar isso e vou copiar e vou escrever por cima. Aí vocês vão entender bem a diferença de uma com a outra. Certo. Tá. Não, acho que é melhor eu escrever tudo. Eu ia escrever por cima, mas acho que é melhor escrever de novo. Então vamos lá. Segunda regra de L'Hopital. Segunda regra de L'Hopital. A segunda regra de L'Hopital, ela me diz o seguinte: se eu pegar novamente duas funções deriváveis mas agora eu vou pegá-las deriváveis numa vizinhança à esquerda do P, certo? Se eu pegar e eu tiver, certo? Se eu tiver que a derivada de x
é diferente de zero nessa vizinhança. Eu tenho que o limite de x indo a p à esquerda da f de x é igual a mais infinito. O limite de x indo à esquerda da g de x também é mais infinito. E existe o limite de x indo a p à esquerda da derivada. Então, eu terei a existência do limite de x indo a p à esquerda da f de x sobre g de x. E esse limite é exatamente igual ao limite derivando em cima e embaixo, certo? Essa é a segunda regra de L'Hopital, tá? A diferença dessa para de cima é que agora os nossos limites aqui, ó, são mais infinitos, certo? E aqui eu estou pegando laterais, tá? Mas você poderia pensar, eu posso trocar a mesma observação que eu fiz antes. Eu posso trocar esse x indo a p à esquerda por outra coisa, e é a mesma coisa que eu fiz antes, certo? A regra continua válida. Ao trocar o limite lateral x indo a p pela esquerda por x indo a p à direita, ou x indo a mais infinito, ou ainda x indo a menos infinito, certo? Então, resumindo as duas regras, o que acontece? Eu estou te dizendo que quando você tiver limite que o de cima dá zero e o de baixo dá zero, você vai poder calcular o limite derivando em cima e embaixo. Se o de cima der mais infinito, o de baixo der mais infinito, então também você pode operar o limite derivando em cima e embaixo. Cuidado! Esses são os únicos casos tratáveis, certo? Se for, por exemplo, zero sobre mais infinito, não dá certo. Se for mais infinito sobre zero, também não dá certo. Se for um número sobre zero, não dá certo. Se for um número sobre infinito, não dá certo. E assim por diante. Os únicos casos em que a regra de L'Hopital é aplicável é quando o de cima vai para zero e o de baixo vai para zero, e o outro caso é quando o de cima dá mais infinito e o de baixo dá mais infinito. Tá bom? Vou fazer um monte de exemplo para vocês pegarem bem esse tópico. Mas até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém deixou de entender algum trecho da explicação? Ou estão todos comigo? Todo mundo entendendo? Acho que com os exemplos vai ficar melhor de entender. Oi? Acho que com os exemplos vai ficar melhor de entender. Certo. Vamos ver se com os exemplos fica mais fácil de entender, então. Vamos lá. Eu estava com o fone desconectado, conectei agora. Vocês ainda estão me ouvindo, né? Só para confirmar. Sim? Então, ótimo. Obrigado. Vamos fazer exemplos. Então, eu vou começar com um exemplo bem babaca. Só para a gente aquecer os motores. Inclusive, para esse exemplo, a gente já tem outras ferramentas que nos são suficientes para calcular esse limite. Mas vamos começar com esse exemplo bem bobinho. Ó, x à quinta, menos 6x ao cubo, mais 8x, menos 3, dividido por x à quarta, menos 1. O que eu faço aqui, galera? Eu observo o seguinte. Olha essa parcela aqui de cima. Para onde que ela vai? Eu pego essa parcela de cima e eu vejo que, ao calcular o limite de x indo a 1,
Eu estou indo para 1 à quinta, que dá 1, menos 6 vezes 1 ao cubo, que dá 6, mais 8 vezes 1, menos 3, que vai dar, então, 1 menos 5, desculpa, 1 menos 6 dá menos 5, menos 5 com 8 dá 3, 3 com menos 3 dá 0. Então, o de cima está indo para 0. E o de baixo? O de baixo está indo para 1 à quarta, que dá 1, menos 1, que dá 0. Então, o de cima e o de baixo vão para 0. Então, eu vou aqui aplicar a regra de L'Hopital, certo? Eu sempre faço isso, pessoal. Quando você for fazer na prova, tudo mais, sempre faça isso. Coloque uma setinha no de cima, indicando que ele está indo para 0. O de baixo, indicando que ele está para 0. Coloca aqui em cima do igual o LH, que eu vou saber que você está aplicando o L'Hopital. E daí agora você vem e faz o quê? Você deriva. Deriva onde? Deriva em cima e embaixo. Derivando em cima, eu vou ter 5x à quarta, menos 8 vezes 3, 18x ao quadrado, mais 8, tudo isso dividido por 4x ao cubo. Consequentemente, esse limite vai dar quanto? Veja só, agora o de cima está indo para 5 vezes 1, menos 18 vezes 1, mais 8. E o de baixo está indo para 4, certo? Esse é o nosso resultado final. Se você quiser terminar a conta, você vê menos 18 com mais 8 dá menos 10, menos 10 com 5 dá menos 5 sobre 4. Pronto, está feito. Todo mundo entendeu o exemplo? Ou alguém não entendeu, pessoal? A galera geralmente tem facilidade de entender L'Hopital, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Professor, a minha internet Diga. caiu, tem como repetir o exemplo? Sim. Obrigada. Por nada. Eu vou primeiro aplicar o limite no de cima. Aplicando o limite do de cima, eu vejo que eu tenho 0. Depois eu aplico o limite no de baixo. No de baixo também tenho 0. Como o numerador e o denominador da minha fração estão convergindo para 0, o teorema, a regra de L'Hopital, me diz que eu posso derivar em cima e embaixo. O limite, na verdade, vai ser igual ao limite da derivada em cima e embaixo. Então, esse limite da esquerda é igual ao limite da direita, onde o limite da direita é o quê? Eu peguei o denominador e derivei. Derivada de 5x ao cubo, desculpa, derivada de x à quinta dá 5x à quarta. Derivada de menos 6x ao cubo dá menos 18x ao quadrado. Derivada de 8x dá 8. E embaixo, derivada de 4x à quarta menos 1 dá 4x ao cubo. Certo? Agora, esse cara que nós ficamos aqui, esse daqui, ele é fácil de calcular o limite. Quem que é o limite desse cara que sobrou? Ora, o limite dele é simplesmente 5 vezes 1 menos 18 vezes 1 mais 8, dividido por 4 vezes 1. E, como você pode fazer a continha, facilmente você tem menos 5 sobre 4. Tudo bem? Entenderam? Ou ainda tem alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou colocando aqui o próximo exemplo. Mas se tiver alguma dúvida, é só falar. Vou meditando aí. Ô, professor. Diga. Normalmente, as questões, para usar essa regra aí de L'Hopital, aí, como vem o enunciado da questão? Ela fala que eu tenho que usar ou eu tenho que fazer as contas e dar 0 sobre 0 ou posso usar? Então, Por você... exemplo, no enunciado vem, use ou não? Sim. Ó, vai acontecer o seguinte. Você vai ter questões que vão simplesmente falar para você, calcule o limite. E você, tendo a regra de L'Hopital, você pode usar ela para calcular o limite. Essa é uma situação que você pode ser que use a regra de L'Hopital. Mas, como eu falei no início da aula, a minha grande motivação para estar introduzindo a regra de L'Hopital é para depois vocês conseguirem aplicar ela no esboço de gráfico.
Então, vão ter situações que vai acontecer assim. O exercício vai ser esboce o gráfico. E daí, no meio do esboço do gráfico, você vai precisar calcular um limite. E você, sabendo a regra de L'Hopital, você aplica a regra de L'Hopital, tá bom? Então, tem essas duas situações. Como quase tudo que a gente faz na matemática. Tem um exercício que é simplesmente calcule tal coisa, e tem os exercícios que você vai aplicar essa tal coisa. Ficou claro? Bom, vamos seguindo aqui então. Próximo exemplo. Alguém ergueu a mão? Ah, foi um joinha. Ótimo. Obrigado, Raikkonen. Seu feedback é importante. Vamos agora fazer esse limite. Como que eu faço ele? Mesma coisa. Se eu vou calcular esse limite aqui, eu vou obter o seguinte. Esse de cima vai para onde? A exponencial, quando o x vai para o infinito, vai para o infinito. E o de baixo, o x, quando o x vai para o infinito, vai para mais infinito. Então, eu estou no caso mais infinito sobre mais infinito. Consequentemente, eu vou poder aplicar a regra de L'Hopital. Então, eu venho aqui e coloco LH só para indicar que eu estou aplicando a regra de L'Hopital. E esse vai ser, então, o limite de x indo a mais infinito da derivada do exponencial. Quem é a derivada do exponencial? Ele mesmo. Ele mesmo. Dividido pela derivada da x, que é 1. Então, esse cara vai ser limite de x indo a mais infinito do exponencial. Quanto que dá esse limite, pessoal? Mais infinito. Mais infinito. Muito bem. Joia! Agora, eu vou fazer um limite um pouco menos trivial. Como que eu faço para calcular esse daqui? Limite de x indo a 0 pela direita de x vezes ln de x. Pensa uma coisa comigo. Se você vem aqui calcular direto, você olha e vê, esse aqui vai para 0, e esse outro, o ln, quando o x vai... Lembrando do gráfico do ln, para quem não está acostumado, o gráfico do ln faz uma coisa assim, né? Ó. Então, quando eu estou indo a 0 pela direita, esse cara aqui, o limite dele é menos infinito. Eu não tenho. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente calculou, fez as regras aritméticas de limites, nós fazíamos, limite da multiplicação, a multiplicação dos limites. Depois a gente fez isso quando é número real, porque quando for os dois infinitos, mais infinito dá mais infinito. Se um é mais infinito, outro é menos infinito, vai dar menos infinito. Se um é um número positivo e o outro é mais infinito, então dá mais infinito. Se um é um número negativo e o outro é menos infinito, então dá mais infinito. E assim por diante. Só que daí teve uma hora que eu falei, pessoal, agora vocês têm que tomar cuidado. Porque se um é 0 e o outro é mais infinito ou menos infinito, não pode fazer nada, não pode dizer nada. Até eu dei exemplos de casos que dava 0, caso que dava mais infinito, caso que dava um número e assim por diante. É a situação que nós temos aqui. Um está dando 0 e o outro está dando menos infinito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um caminho para aplicar, para resolver esse limite, certo? Aí, a gente já aprendeu a regra de L'Hopital. Então, nada mais natural do que aplicar a regra de L'Hopital nesse momento. Só que você pega e olha, poxa, mas a regra de L'Hopital me fala sobre fração. Fração, tanto a regra 1 quanto a regra 2. Nesse caso, eu não tenho fração, eu tenho uma multiplicação. Alguém tem uma sugestão para mim do que a gente pode fazer, então, para transformar em fração, para, deste modo, poder aplicar o teorema de L'Hopital? Isso aí é x² ln de x sobre x. X ao quadrado ln de x sobre x. É verdade. Só que se você aplicar a regra, um vai para
Só que daí você tem um problema. Porque para aplicar a regra de L'Hopital, você tem que calcular o limite do de cima. Mas o limite desse aqui, ó, se eu não sei o limite de x vezes ln, o limite de x ao quadrado vezes ln eu também não conheço. Certo? Então, essa não dá certo. Alguém tem outra ideia? Para transformar essa divisão, essa multiplicação em divisão? Poderia passar o x para debaixo do ln, tipo, ficaria ln sobre 1 sobre x. Muito bem, exatamente isso. Porque se x está multiplicando, só inverter ele e passar dividindo. Exatamente. Você pode pensar que x é a mesma coisa do que 1 sobre x, e ln é a mesma coisa do que ln de x sobre 1. Fazendo a multiplicação, você vai ter ln de x sobre 1 sobre x. Muito bem, muito obrigado pela sua contribuição. E esse cara vai ser importante, porque o que você consegue observar é que esse ln aqui, ó, vou calcular então o limite do ln e o limite de 1 sobre x. O limite do ln, quando eu calculo ele, eu já falei, né? Ele vai para menos infinito. E esse de baixo, para onde que vai? Também vai para menos infinito. Então, eu estou no caso menos infinito sobre menos infinito. Consequentemente, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, eu venho e aplico a regra de L'Hopital. Aplicando a regra de L'Hopital, eu vou ter aqui limite de x indo a zero do quê? Derivada do ln. Quem é a derivada do ln, galera? 1 sobre x. 1 sobre x. Isso, muito obrigado. 1 sobre x. Dividido pela derivada do 1 sobre x. Quem é a derivada do 1 sobre x, pessoal? Menos 1x quadrado sobre x quadrado. Isso mesmo. Muito bem. Agora, o que eu vou ter? Agora eu quero calcular esse limite. Eu vou facilitar agora a situação. Limite de x indo a zero à direita. Lembrando, traço de fração é divisão. Então, esse cara é 1 sobre x dividido por menos 1 sobre x ao quadrado, certo? Mas eu posso, eu inverto, né, a fração. Então, vai ser x ao quadrado sobre menos 1. Esse menos eu vou pôr ele para fora, tá? Só para facilitar. Vai ficar menos x indo a zero pela direita do x ao quadrado sobre x. Que vai dar o quê? Vai dar x. X. E esse limite agora dá? Zero. Menos zero, que é zero. Muito bem. Então, vejam só, né? Esse exemplo, ele é interessante porque ele nos ilustra que, apesar do L'Hopital ser construído para frações, eu posso aplicar ele com multiplicações. Mas, para isso, eu tenho que transformar a minha multiplicação em uma fração, tá bom? Muito bem. E o caso que nós vamos aplicar o L'Hopital para multiplicações, geralmente vai ser esse caso, de 0 vezes mais infinito, ou mais algum infinito, mais ou menos infinito, ou mais ou menos infinito vezes 0. Joia! Agora eu vou deixar alguns exemplos para vocês pensarem enquanto eu faço a chamada. Mas é para tentar, hein? Calcular esses limites aqui. Limite de x indo a zero à direita. Agora eu vou pegar x ao quadrado vezes e elevado a 1 sobre x. Depois, eu quero que vocês façam o limite de x indo a zero pela direita de 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre seno de x
E depois eu quero que vocês façam o limite de x indo a zero de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x, tá bom? Pensem nesses limites enquanto eu faço a chamada. Então vamos lá. Adeilton. Faltou. Alice Natália. Ana Carla. Ok. Ana Carla tá aqui. Agora, Caio Lucas. Ixi, um monte de gente faltando. Estranho. Davi Domingos. Esse geralmente falta. Eduardo Carvalho. Ah, Eduardo tá aí. Ilcia. Faltou. Joene. Joen, acho que deve ser correto. Ok. Lucas Hiroshi. Presente. Obrigado. Lucas Mateus. Ok. Matheus Kennedy. Ok, obrigado. Matheus Santos. Mirosmar. Robert Rodrigo. Samuel. Ok, obrigado. Victor Manuel. E Vinícius Nogueira. Obrigado. Joia. Vamos agora à próxima turma da licenciatura. Andréia Leodório. Bruno Aleph. Carlos Christian. Christian Matheus. Fábio Arthur. Gabriel Cavalcante. Presente. Obrigado. Raikkonen. Ok. Igor Eduardo. Ok. Iris Eugênio. Isabelle Alves. Isamara. Jonathan da Silva. José Amâncio. José de Anchieta. Juniele. Karina Pinheiro. Obrigado. Lemuel. Faltou. Ah, tá aí, ok. Letícia Tavares. Obrigado. Lucas Giovanni. Maria Adriele.
Presente, professor. Obrigado. Matheus Alexandre. Matheus Ferreira. Obrigado. Micaele Maria. Faltou. Milane Hilari. Ok, obrigado. Natália da Silva. Nicolas Gabriel. Robert Rodrigues. Obrigado. Tayane Camille. Obrigado. Chamei todo mundo ou deixei de chamar alguém? Bom, Lucas já terminou o exercício? Alguém mais fez também? Eu olhei aqui no chat, vi que o Lucas já está comentando sobre o exercício no chat. Tem também. Certo. Dá mais um tempinho então para vocês tentarem. É importante vocês tentarem. Para vocês tentarem. Para vocês sentirem o exercício. Dá mais uns minutos para vocês tentarem. Bom, vamos tentar fazer aqui então, devagarzinho. Letra A. Limite de x indo a zero à direita, de x. Só um instante. De x ao quadrado vezes e elevado a 1 sobre x. Novamente, nós temos uma multiplicação e nós gostaríamos de colocar na forma de uma divisão. Que divisão que vocês vão colocar, pessoal? Tem alguns casos, tá? Eu vou fazer um para dar errado de propósito e depois eu vou fazer um que dá certo, tá? Você poderia pensar assim, horas, eu posso escrever esse cara como sendo x ao quadrado sobre e elevado a menos 1 sobre x, tá bom? Aí você vem e pensa, esse vai para zero e esse daqui, você pensa assim, o x vai para zero, então 1 sobre x vai para mais infinito. Com esse menos, vai para menos infinito. E elevado a alguma coisa que vai para menos infinito, vai para zero. Então eu tenho zero sobre zero. Posso aplicar o L'Hopital. Aí eu venho e aplico o L'Hopital e eu vou ter limite de x indo a zero à direita, derivada do x ao quadrado dá 2x. Dividido, derivada do de baixo, vai dar o exponencial, você copia, a regra da cadeia. A derivada do de fora, que é do exponencial, copia, vezes a derivada do de dentro. O de dentro é o quê? É o menos 1 sobre x. A derivada disso vai dar 1 sobre x ao quadrado. Aí, fazendo continhas de derivada, de fração,
lembrando das suas aulas da oitava série. Alguém pediu para eu começar a falar oitava série, não sétima série. Então, lembrando das continhas que você aprendeu na oitava série, você vai ter aqui, ó, 2x ao cubo sobre e elevado a menos 1 sobre x, certo? Aí observa, né? Ficou pior, porque esse cara aqui é limite de x indo a zero à direita de 2x ao cubo e elevado a 1 sobre x. Aí me diz uma coisa, se eu não sei quem é a derivada com x ao quadrado, por que eu vou conseguir fazer com x ao cubo? Não vou conseguir, certo? Ficou pior. Então, vou escrever aqui, ó, piorou. Ou pior, certo? Então, eu não vou usar esse L'Hopital aqui. Eu vou usar o L'Hopital de outra maneira. Então, agora eu vou escrever da maneira que eu vou usar. Vou fazer de novo a questão. Eu acho importante fazer isso para mostrar para vocês como que, às vezes, os exercícios não dão certo. Não é porque você é burro, porque você não está entendendo nada. Às vezes não dá certo porque tem vários caminhos. E você pode escolher um caminho não muito bacana. Aí o que você faz? Quando você percebe que o caminho não é bacana, você volta e escolhe outro caminho. Qual é o outro caminho que você poderia escolher? Por exemplo, é só escrever em fração, certo? Então eu tenho que inverter ou o x ao quadrado ou o exponencial. Na primeira vez, eu inverti o exponencial. Agora, eu vou inverter o x ao quadrado. E eu posso escrever esse cara dessa maneira aqui, ó. Certo? A priori, parece mais feio, parece que vai ser mais difícil, mas vai ser mais fácil. Só que vai ser mais fácil quando eu fizer uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável que eu vou fazer? Primeiro, deixa só para ficar bem bonitinho. Eu vou escrever assim, limite de x indo a zero à direita de e elevado a 1 sobre x sobre 1 sobre x ao quadrado. Então, quem vai ser a minha mudança de variável? Eu vou chamar u ou 1 sobre x. Observa que quando o meu x vai a zero à direita, o meu u vai para mais infinito, tá bom? Então, aplicando essa mudança de variável aqui, eu vou ter o limite de u indo a mais infinito de e elevado a u sobre u ao quadrado. E agora fica muito simples o nosso exercício. Por que fica simples? Porque você consegue ver que esse termo aqui, o exponencial de u vai para mais infinito, o u ao quadrado vai para mais infinito. Mais infinito sobre mais infinito, pela regra de L'Hopital, esse cara vai para o limite de u indo a mais infinito. Derivada do exponencial é a própria exponencial. E a derivada do u ao quadrado é 2u. Certo? Deixa eu contar uma coisa para vocês que pode ser que não tenha ficado muito claro. Por que eu fiz essa mudança de variável? Porque se eu não fizesse ela, eu teria que derivar esse termo. A derivada desse termo pode ser um pouco chatinha, certo? E novamente, ela faria aumentar potências, né? Você teria, por exemplo, um cubo, né? O que não é legal. Então, eu fiz essa mudança de variável porque agora eu tenho a derivada desse termo. E a derivada desse termo é bacana, porque ela cai potências, certo? Porque qual que é a nossa ideia? É aplicar a regra de L'Hopital até que não tenha esse termo embaixo, ou esse u, que é chato, certo? Que nos atrapalha, tá bom? Muito bem. Então, agora eu vou, novamente, que nem eu falei, né? Eu vou aplicar a regra de L'Hopital até terminar esse termo chato.
Então, como que eu aplico a regra de L'Hopital novamente? Eu vejo que esse vai para mais infinito e o de baixo também vai para mais infinito. Consequentemente, eu posso aplicar a regra de L'Hopital novamente. E aplicando a regra de L'Hopital, o que eu vou obter? Eu vou derivar em cima e embaixo. Então, eu vou ter aqui limite de u indo a mais infinito. Derivada do exponencial é o próprio exponencial, dividido por 2. Agora, veja só, né? O exponencial, eu sei que ele vai para o infinito. E ele está sendo dividido por 2. Então, nós sabemos, né? Que isso daqui vai ser o próprio mais infinito. E está feito. Pessoal, todo mundo entendeu esse exemplo? Alguém travou em algum pedaço do exemplo? Professor, Diga. essa parte aí do 2, como chegou só em 2? Oi? Como chegou só em 2, no número 2? Derivou. Derivei em cima e embaixo. A derivada do 2u é 2. E a derivada do exponencial de u é o próprio exponencial de u. Eu estou aplicando a regra de L'Hopital, certo? Ah, tá certo. Professor, pode repetir aí a troca que tinha A feito? mudança de variável? Isso. Certo. Eu chamei u de 1 sobre x. Ao fazer u igual a 1 sobre x, eu venho e simplesmente substituo. Aonde tem o meu 1 sobre x, eu vou colocar u. Então, eu coloco u aqui e coloco u aqui. Então, fica e elevado a u sobre u ao quadrado. E por que que aqui ficou indo a mais infinito? Ficou indo para mais infinito por causa do seguinte. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Ficou indo para mais infinito por causa do seguinte. Por causa dessa passagem aqui, ó. Eu vou mudar os limites. O meu limite era x indo para mais infinito. Então, eu observo o seguinte. Se u é 1 sobre x, para onde que vai o u quando eu mando o x para o infinito? Aí eu tenho que pensar naquele limite. Limite de x indo a zero à direita de 1 sobre x vai ser menos infinito. Peraí. A direita é mais infinito, desculpa, é mais infinito, tá certo. Esse limite dá mais infinito. Então, por isso, o u vai para mais infinito. Tudo bem? Essa é a justificativa. Então, dessa maneira, eu obtenho esse fatorzinho aqui. Que eu acho que a tua dúvida foi como chegou nessa passagem, né? Então, dessa maneira, eu chego nessa passagem. Isso. E o resto foi aplicar o L'Hopital. Ficou claro? Professor, Sim, sim. Diga. o senhor derivou 2 vezes aí, no caso, foi? Foi. Eu apliquei L'Hopital 2 vezes. Apliquei uma primeira vez aqui e uma segunda vez aqui. Estamos Achei que só tinha só derivado um. Então, você derivou 2 vezes, né? Foi, exatamente. Ó, veja só, quando eu estou nesse trecho aqui, eu tenho mais infinito embaixo e mais infinito em cima. Eu aplico L'Hopital, então eu tenho a derivada do exponencial, é o próprio exponencial, derivada do u ao quadrado é 2u. Aqui, novamente, eu tenho infinito sobre infinito. Então, eu posso aplicar L'Hopital de novo, tá bom? A estratégia, galera, quando eu tenho essas exponenciais sobre potências, é sempre eu ir aplicando L'Hopital até que não sobre o u, não sobre potência de u, que é o que aconteceu aqui, quando ficou apenas 2. Ou seja, não tem u nesse trecho. Professor, Diga. se o senhor não poderia derivar de novo, né, no caso? Aqui não, ótima pergunta. Por que Porque alguém pode falar, aplica L'Hopital de novo? Mas não, por que eu não posso aplicar L'Hopital de novo? L'Hopital Por não causa se da aplica. classe da derivada, né? Não, é porque o L'Hopital, ele só se aplica quando eu estou com 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas nesse caso, em cima eu tenho infinito e embaixo eu tenho constante. Então eu não estou nas hipóteses do L'Hopital.
Porque para aplicar L'Hopital tem que ser infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Mas nesse caso eu tenho infinito sobre um número diferente de 0. Tá? Mas boa observação. Não poderia aplicar L'Hopital de novo. Boa observação. Professor, mas caso desse para derivar, outro exemplo. Mais vezes poderia, né? Poderia, exatamente. A ideia sempre é essa. Você vai aplicando L'Hopital até cair num limite onde não dá mais para aplicar L'Hopital. Porque quando não dá para aplicar L'Hopital, geralmente você vai cair num caso onde não há indeterminação. Ou seja, ou vai ser um caso que você vai ter divisão de números não nulos, ou você vai estar no caso de infinito de 0 sobre, ou você vai estar no caso que a gente sabe, ou de números, ou de infinito sobre número, ou 0 sobre número. Geralmente você vai cair num caso desses, que são casos que não são indeterminações.